Queridos irmãos e irmãs, nossos amigos, do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. É uma alegria encontrá-los novamente para meditarmos juntos um trecho da Palavra de Deus. Hoje, retirado do Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículos de 22 a 29. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Os outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: o que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Este texto bonito que nós meditamos hoje está dentro do capítulo 6, do discurso do pão da vida, na Páscoa do pão. E se prolonga, tentando explicar o sentido do dom dos pães. A dinâmica é muito simples, muito bem articulado. Como todo o Evangelho de João, é um discurso, um diálogo entre a palavra Jesus que fala e nós, a comunidade que o escutamos e tentamos colher o sentido dessa palavra bonita. Bom, um texto, precisaria ler todo o capítulo 6, muito bonito, mas este trecho que nós estamos lendo hoje nos ajuda a perceber bem essa dinâmica. Então, a multidão vai à procura de Jesus e dos discípulos. Primeiros 2 versículos, 22 e 24. O encontro, depois de uma experiência de perda, não se encontra no lugar do pão, não tem Jesus, não tem os discípulos, e o povo não consegue encontrar. Mais gente vem de Tiberíades e não encontra. A notícia do pão se espalha, o desejo de comer do pão também. Talvez não a compreensão disso. No segundo momento, quando eles chegam a Tiberíades e encontram Jesus, então tem um diálogo com ele, E chamam a atenção porque procuram do pão para comer, mas não o sinal do pão. Então precisa algo mais. E esse algo mais é justamente o sentido da terceira parte da perícope de hoje, os últimos versículos. Para conseguir este pão é preciso crer. O primeiro momento dessa perícope é construído a respeito das barcas que vêm, barcas que vão, Jesus que entra, que não entra, barcas que vêm da Tiberíades. Então, existe na comunidade um desejo grande de encontrar Jesus. Porque no lugar do pão, eles querem mais deste pão. É tão interessante que a notícia se espalha e mais gente vem ao encontro. Bom, não tem discípulos, não tem Jesus, não tem pão. Sob o lugar do pão existe um vazio que vai buscá-lo porque tem que ser preenchido. Eles vão ao encontro de Jesus, motivados não pelo dom, não pelo Senhor do dom, muito mais pelo dom em si, E a conversa com Jesus é fundamental. Vocês estão procurando não o sinal, mas o pão? Você precisa ir para além do imediatismo dos nossos desejos. O pão que a gente procura deve ser alguma coisa a mais. É um sinal do dom de Deus feito em Jesus. E para que a gente consiga chegar a este nível, é preciso um crescimento, uma maturidade espiritual. O que é preciso então para fazer as obras de Deus? O que é preciso para comer deste pão? Qual o sentido profundo do pão que o Senhor nos dá? Aí a conclusão do texto, A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Então, no fundo, é passar do dom material para o dom espiritual, passar da resposta imediata para compreender o sentido do dom, um convite
para o crescimento na fé, para o crescimento da nossa maturidade como igreja, como comunidade dos filhos e filhas de Deus. Se fala do pão, então certamente é um texto eucarístico, não fala dos pães, né? Este singular tem uma valência especial, né? Aqui ele é o Senhor, é o Kyrios, é o Rabi, né? Dependendo do personagem que se refere a ele ou que com ele fala, vamos entendendo os níveis da compreensão. Nós que lemos este texto, temos que ter claro na consciência e na inteligência que falamos com o Senhor da ressurreição. Falamos com o dom eucarístico, falamos do dom do Pai, que é muito mais do que o pão que mata a fome, né? É um sinal de que é o Senhor que nos dá a vida e que se renova. O pão que é a minha carne para a vida do mundo, né? O pão que é a verdadeira comida, o pão que é a entrega, que é o dom de Deus. Então, a sede, ao desejo, né, de comer deste pão, deve acompanhar o crescimento da fé da comunidade. Nós, igreja, portanto, devemos oferecer aos irmãos oportunidades de compreender a riqueza deste dom. Então, façamos da nossa meditação da palavra de Deus, dessa nossa experiência, uma oportunidade para compreender a força deste sinal. Do imediatismo à graça, do pão que mata a fome para pão que é o dom de Deus. Então que o Senhor nos ilumine e que a palavra de Deus vá dando a cada dia a compreensão e a beleza, né, daquele que é o verdadeiro pão, né, a palavra encarnada que se dá a nós em alimento na Eucaristia e no Santo Evangelho. O Senhor nos abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo.